Nascido no dia 8 de setembro de 1157, o terceiro filho de Henrique II Plantageneta e Leonor da Aquitânia, Ricardo, príncipe Ricardo, foi desde muito cedo mimado pela mãe, seu filho preferido. Aos 15 anos, foi investido duque da Aquitânia, recebendo assim todas as terras que foram da sua mãe. Mas você já parou pra pensar quem foi realmente o homem Ricardo, que entrou pra história como o mito do coração de leão, grande cruzado, guerreiro, inimigo de Saladino? Se não, fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai discutir sobre a biografia para além do mito de Ricardo Coração de Leão. Pega a sua xícara de chá, que hoje é um mate, e bora discutir literatura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você gosta de literatura, história, cinema e fofoca, se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo, comente nos comentários aqui embaixo, compartilhe esse canal e esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. E é isso aí, gente, tá ok? Outra coisa, as referências que eu vou usar nesse vídeo aqui, eu vou botar na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá discutir um pouco da biografia do Ricardo Coração de Leão? É hora da fofoca histórica! Como a gente sabe, o Ricardo, quando nasceu, ele era o terceiro para herdar o trono, né? O terceiro filho para herdar o trono da Inglaterra. Então ele tinha muitas poucas chances, né? Então, quando o João Sem Terra, o caçula da família, nasceu em 1166, a Leonor, né, ela abandonou o Henrique Plantageneta, o rei da Inglaterra, que já tinha, né, assumido a sua amante Rosamund Clifford para a sociedade, enfim, na corte. E consigo ela foi embora, né, voltou para Aquitânia e levou consigo seus filhos. Ela levou também, além, né, dela ter ido, ela levou 2 filhos, o Godofredo e o Ricardo. O Ricardo, que sempre foi o preferido da mãe. Então, ambos os meninos, na verdade, eles receberam uma educação bastante aquitana. Existe essa palavra? Então, uma educação bastante francesa, vamos dizer assim, né? No caso, seguindo os moldes cavaleirescos. E também uma educação, assim como a própria Leonor, nos moldes tradicionais do trovadorismo, né? Da filosofia trovadoresca. Então, a gente sabe que tanto o Godofredo quanto o Ricardo, eles não falavam inglês, por exemplo. Eles falavam a Languedoc, que, né, a gente viu no vídeo da semana passada, e também a Languedoc, que era o francês antigo, né. Então, como o Ricardo ele foi investido duque da Aquitânia com 15 anos, logo ele dividiu junto com a mãe, né, a influência na governança, né, do ducado. E tanto o Henrique, né, ele já tava querendo dividir os terrenos, né, os pedaços de terra do seu grande Império Angevino, que a gente não pode esquecer, que ele começava, né, na fronteira com a Escócia, descia pro continente e terminava na fronteira com a Espanha. Então, era um vasto território que o Henrique não poderia e não conseguia governar sozinho, né, então ele pensou em dividir com os filhos. Então, ficou acordado, né, que o Henrique o Jovem, que seria o herdeiro do trono, ele ficaria com o ducado da Normandia, que foi do pai dele, também com o reino, né, seria o herdeiro do reino da Inglaterra. A Bretanha ficaria com o Godofredo e a Normandia, a Aquitânia ficaria com o Ricardo. E assim foi feito. O pobre do João Sem Terra, quando aconteceu essa divisão toda, ele ainda era um bebê. E ele acabou ficando sem terra nenhuma, porque já não tinha mais pra dividir com ele. Aliás, quem apelidou ele de sem terra foi o próprio pai, que dizia, coitado do meu filho, o João, que tá sem nenhuma terra, ficou sem terra. Essa questão dele ser sem terra, né, acabou que foi um grande estopim, na verdade, pra essa tensão entre pai e filho Henrique o Jovem, né, com o Henrique o Jovem. Porque lá pelas tantas, quando o João foi crescendo, ele tinha uns 7 anos, 8 anos de idade, o Henrique Plantageneta resolveu... ele tinha já coroado o Henrique o Jovem como rei, porque ele tinha medo de, quando ele morresse, os barões não aceitassem o Henrique o Jovem como rei. Então ele coroou o Henrique quando ele ainda estava vivo, né, o Plantageneta. Só que o Plantageneta não soltava o poder. Então, na verdade, o jovem, né, o Henrique o Jovem, ele tinha o título de rei, mas ele não tinha o poder de rei, né.
Então, lá pelas tantas, quando o João Sem Terra era criança, o Henrique Plantageneta resolveu dar algumas terras da Normandia e da Irlanda também, que ele tinha já ocupado, pro João Sem Terra. E o Henrique, o jovem, ficou meio pé da vida, porque ele achou que isso era uma predileção ao João Sem Terra, porque o João... porque essas terras que ele estava doando eram terras que inicialmente seriam dele, né? Então, instigado pelo Luís VII, lembra? O primeiro marido da Leonor? O Luís VII ficou sabendo dessa treta aí, e ele que meio colocou a sementinha da discórdia, dizendo, olha só o teu pai, né, olha o que ele tá fazendo contigo, isso não é justo, tu é o verdadeiro rei, né, tu que tá com a coroa, ele deveria passar o poder pra ti, né, tu deveria ter poderes. E ele acabou também inflando não só o Henrique o Jovem, mas ele usou também os barões dele, os barões, né, vassalos ao rei da França, pro Godofredo e pro Ricardo. E eles tomaram uma pilha, eles eram tudo adolescente, jovenzinho, tomaram a pilha do Luís e dos barões, né, dos condes. E a Leonor também tá envolvida nisso. Aliás, essa treta do Luís VII com o Henrique Plantageneta, ela é muito antiga e não toca só na Leonor. Toca também, mas não só da Leonor. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. A Leonor, ela também deu uma pilha, assim, nos filhos, porque ela tava, né, a gente sabe que a relação dela com o Henrique, o marido dela, tava meio complicada. Então, com o apoio do Luís VII, os meninos se rebelaram contra o pai. Foi mais ou menos cerca de 2 anos que durou essa guerra entre pais e filhos, né? Que acabou com a vitória do Plantageneta, que era um ótimo guerreiro, um ótimo estrategista. E ele perdoou os filhos, mas não a Leonor, como a gente sabe, que ele prendeu ela, culpando ela pela rebelião dos filhos. E prendeu ela e perdoou o Ricardo, perdoou o Godofredo e o Henrique o Jovem. Mas assim, perdoou, mas nunca mais confiou nos filhos. Então ele cada vez mais ficou mais próximo do João Sem Terra, até por razão disso, porque o João era pequeno, ele estava na Inglaterra o tempo todo, não estava envolvido nisso. Então acabou virando o filho preferido do pai, e o Ricardo continuava sendo o filho preferido da mãe. A mãe que agora estava em cárcere privado. Após o fim dessa rebelião, né, o Ricardo, ele voltou pra Aquitânia, dessa vez sem a mãe dele, ele começou a governar sozinho. E aí a gente começa a ver também esse espírito belicoso do Ricardo começando a aflorar, né? Porque ele tava sem a influência da mãe. E, pois bem, como era de costume no período medieval, acontecia muitas essas questões de fronteiras. Geralmente aconteciam umas tretas, assim, umas rebeliões. Aí tinha uma cidadela, assim, que queria se rebelar contra o senhor, aí outro barão invadia a terra do outro. Então vivia tendo umas treta. Os senhores os barões, né, os condes da Aquitânia queriam ser independentes do Henrique Plantageneta, eles não eram muito fãs dele. E então eles iam se rebelando contra o Henrique. Como o Ricardo tinha sido perdoado pelo pai, ele se ajoelhou, fez promessa, né, pro pai. Ele resolveu, né, como emissário, filho do seu pai, foi proteger as terras, né. Então aí a gente começa a ver um outro lado do Ricardo. No livro do Philippe Delorme, ele vai trazer alguns cronistas que vão falar sobre esse período da vida do Ricardo, em que ele foi duque da Aquitânia sem influência da Leonor, no final da adolescência, na verdade, início da vida jovem dele, adulta. E vão descrever o quão cruel ele era com esses rebeldes, né? E mesmo com qualquer tipo de inimigo, qualquer pessoa que fosse prejudicar o reinado do seu pai. Tá descrito também algumas coisas que ele fazia, como do tipo enfileirar e fazer tipo um desfile com mulheres que eles e seus soldados tinham... Bom, eu não vou falar a palavra porque o YouTube pode derrubar o vídeo, mas vocês podem saber qual é a palavra. E eles faziam isso como uma forma de humilhação pública pra mostrar pra todas as pessoas que essas mulheres foram desonradas, né? Eles também queimavam vilarejos, o que era uma coisa bem comum pra época, né? Então eles queimavam vilarejos, mas eles costumavam queimar vilarejos com crianças e mulheres dentro. Então os métodos dele eram bastante cruéis e ele começou a ser visto pelos próprios vassalos dele da Aquitânia como um tirano verdadeiramente. O Delorme também vai se perguntar se a Leonor, no cativeiro dela, ela sabia o que estava acontecendo com as ações do filho, né? Do filho preferido dela. Que ele estava tocando terror no território, né, ancestral da família da Aquitânia, né, da Leonor de Aquitânia. E outros cronistas também, eles vão trazer essa imagem do Ricardo
como uma pessoa extremamente belicosa. Ele vivia procurando treta, vivia procurando guerra pra lutar. Ele era extremamente irracional. Ele era mais levado pelo emocional, na verdade, né? E não tanto pelo racional. Então a gente vai ver um pouco isso nesse temperamento explosivo dele. E dele estar sempre procurando uma guerra, alguma treta pra arranjar. O mais engraçado, se a gente pode dizer que é engraçado nisso, né? O contraditório, na verdade, é que mesmo ele tendo essa veia belicosa, ele, como foi criado na Aquitânia, na cultura, né, filosofia trovadoresca, ele também apreciava a poesia trovadoresca e ele foi um poeta trovador. Então sobreviveu escritos dele de poesias trovadoras que ele escreveu. Então a gente vê, assim, essa dualidade dessa personalidade dele, né? Não era de se estranhar, então, quando o Papa Gregório VIII, ele convocou, então, a Terceira Cruzada, depois do Saladino ter invadido Jerusalém em 1187, que o Ricardo tomaria a cruz sem pensar duas vezes, né? Porque ele era tudo que ele queria, né? Poder guerrear muito. Por volta desse período também, o Ricardo ele se aproxima muito do Filipe Augusto, filho do Luís VII, que agora era rei da França. E os dois, eles desenvolveram uma bela de uma amizade. O Ricardo foi até Paris e os cronistas relataram que eles faziam tudo juntos. Então eles tomavam café da manhã juntos, eles almoçavam juntos, eles cavalgavam juntos, eles faziam parte do exemplo banheirão da Smart Fit juntos, eles caçavam juntos, eles até dividiam o leito juntos. O Filipe Augusto, conhecido como Filipe o Belo. Então, assim, né, essa bela amizade que surgiu entre o Ricardo e o Filipe Augusto tinha por trás também um pouco do interesse do Filipe Augusto, que era tretado com o Henrique Plantageneta, e ele queria, nessa época, né, o Henrique o Jovem tinha morrido, então o Ricardo era o herdeiro da coroa inglesa. E o Filipe queria jogar pai contra filho de novo, né? Assim como o Luís VII fez, o Filipe Augusto queria fazer também. Então ele levou o Ricardo pra lá, fez todas as vontades dele, não sabemos quais, mas fez. E ele conseguiu. Ele convenceu que o Ricardo deveria guerrear contra o pai dele e tomar o poder, já que ele era o sucessor natural. E o Henrique Plantageneta ficou, obviamente, pé da vida, mais uma vez o filho se rebelando contra ele. A verdade é que eles sempre se odiaram, porque o Ricardo sempre defendeu muito a Leonor, e, bom, o Henrique estava mantendo ela em cárcere privado ainda. Então a gente também pode entender também até uma questão dele estar com a mãe do Ricardo, né, tipo, presa. E, pois bem, então eles lutaram, e no meio dessas batalhas que eles estavam travando, pai e filho, o Henrique Plantageneta pegou uma doença e faleceu no meio dessa guerra em 1189. Desse jeito, então, o Ricardo conseguiu, né? Ele se tornou rei da Inglaterra. Na real, o motivo principal do Ricardo ter aceitado a treta, né, com o pai, antes do pai morrer, né, foi porque o João Sem Terra tinha sido nomeado pelo Henrique Plantageneta para ser o herdeiro do Ducado da Normandia. E aí, né, a Normandia, tão amada pelo Ricardo, ele não aceitou. Então foi por causa disso, né, que o Felipe acabou se plantando por demitir a discórdia. E, enfim, o Henrique Plantageneta foi de arrasta pra baixo, e agora o Ricardo voltou pra ilha da Grã-Bretanha, que ele não gostava, liberou a mãe dele. E não era de se estranhar, né? Que assim que ele chegou na Inglaterra, uma Inglaterra cinzenta, não culta como o sul da França, ele detestava a Inglaterra, ele não falava inglês, né? Como eu falei anteriormente. Ele, poucas semanas após a coroação dele, ele ficou lá basicamente só pra coletar impostos pra poder bancar a Terceira Cruzada dele. Então ele voltou pra França, né? Pro seu belo amigo Filipe Belo, e convenceu o Filipe, então, a embarcar para a Terceira Cruzada. E assim foi feito. Ele e os principais nobres, reis, duques da Europa embarcaram para a Terceira Cruzada. Muitas pessoas acusam Ricardo de ter sido um mau rei, irresponsável. Ele não se preocupava com as finanças, né, do seu reino, ele só se importava em coletar impostos e rapar o tesouro que o pai dele construiu para poder financiar guerras. Então, muita gente diz que ele não nasceu para ser rei, né? Apesar dele ser o rei mais famoso da Inglaterra. Durante a Terceira Cruzada, aliás, ele desfez o compromisso dele com Alice,
a irmã do Felipe, Augusto, né, seu grande amigo, eles tinham sido noivos, na verdade, desde a infância. Foi um tratado entre o Luís e o Henrique Plantageneta. Só que boatos de que o Henrique Plantageneta teria desonrado, tirado a virgindade da Alice. E por isso, essa foi uma razão que o Ricardo encontrou pra deixar a noiva de lado, porque ele realmente acredita-se que ele realmente acreditava, né, nesse boato. Então, ele desfez o negócio e a Leonor tomou as rédeas, então, preocupada, né, com o futuro da coroa. Ela resolveu negociar com o reino da Navarra. Então, ela viajou até a atual Espanha, Navarra, para negociar uma noiva, e a escolhida foi a Berengária de Navarra. O casamento aconteceu no Chipre, no meio do caminho para Jerusalém. E, pois bem, o Felipe Augusto, quando ficou sabendo, né, disso, ele ficou pé da vida por ter sido traído, né, e por ter a irmã dele ter sido largada, né, pelo Ricardo. Então, tipo, confirmando, né, que ela era uma menina desonrada. Então, meio que foi uma ofensa pra família dele. E ele voltou pra Paris, assim, resolvido a acabar com o Ricardo e invadir a Inglaterra. O que o Felipe Augusto fez? Joãozinho, nosso Joãozinho sem terra do MST, estava lá tranquilo, porque agora ele tinha terras. O Ricardo tinha dado muitos títulos e terras pro João. O João ficou na Inglaterra vivendo a vida dele tranquilo, assim, ele nunca foi de muitas tretas até agora. E o Felipe Augusto chegou e contou, né, chegou plantando a sementinha da discórdia novamente, dizendo, olha, João, o Ricardo, ele tava falando pros outros nobres lá na cruzada, que o Arthur da Bretanha que vai ser o herdeiro dele, legítimo, não sei o que lá. O Arthur da Bretanha que era filho do Godofredo, né? Que já tinha morrido também. Então, assim, né? Pô, achei meio de cara, assim, fiquei de cara, né? O cara, teu irmão, prometeu pra ti que tu ia ser o herdeiro, né? E agora fica dizendo pros outros que não, que vai fazer o Arthur da Bretanha, né? O Uri que nunca pisou na Inglaterra. Tu tá aqui, né, meu? Já tinha alguns nobres ingleses que já não curtiam muito o Ricardo, porque o Ricardo, né, não tava nem pra Inglaterra. Então, com o apoio desses nobres, a pilha do Felipe, o João Sem Terra resolveu agir. E aí ele resolveu fazer uma rebelião, tipo, ocupar castelos e tal, fazer rebeliões pra tomar pra si a coroa da Inglaterra. A verdade é que o Arthur realmente seria o herdeiro seguindo a linha sucessória do Ricardo, né? Porque depois do Ricardo, o próximo filho homem era o Godofredo, e o Arthur era filho do Godofredo. Então seria mais correto, vamos dizer assim, o Arthur herdar o trono da Inglaterra. Mas muitos nobres ingleses e a própria Leonor, ela não se dava muito com a mãe do Arthur, né? Então ela apoiou o João Sem Terra. Então, tipo, como ele tinha um sangue mais próximo do Plantageneta, o Henrique II, acabou que se achava que João seria melhor para herdar, por ter mais contato com a nobreza inglesa também. Enquanto rolava essa treta toda na Inglaterra, lá no Oriente, o Ricardo estava comandando a cruzada, a Terceira Cruzada. Ele realmente conseguiu vitórias extraordinárias contra os muçulmanos. O mito, então, do Coração de Leão começava a ser escrito. Aliás, tem historiadores que dizem que o Ricardo Coração de Leão que inventou o golpe Mata-Leão. Não sabemos se é verdade, mas eu ouvi falar que sim. Então ele tava escrevendo essa história do mito, né, do líder bélico. Ele tava num momento, assim, num lugar que ele se sentia mais à vontade, que era discutindo estratégias, organizando cercos, invadindo cidades. Tanto ele quanto o Saladino se respeitavam muito como guerreiros. Quando o Ricardo ele perdeu o cavalo dele em batalha, o Saladino mandou o melhor cavalo que ele tinha de presente pro Ricardo. Quando o Ricardo ficou doente, Saladino mandou frutas e médicos pra auxiliar ele. Então, eles seguiam esse ideal cavaleiresco de batalhas e eles tinham um respeito mútuo um pelo outro. Então, o Ricardo foi conseguindo conquistar terras, aí os muçulmanos tomavam de volta. Tava tudo muito equilibrada a disputa, né, entre os cruzados e os muçulmanos. Tendo então, né, o Saladino também como um grande líder e um grande estrategista, né? Os dois ficavam jogando esse tabuleiro, esse jogo de xadrez de tabuleiro, pensando em como organizar e qual castelo, qual vilarejo atacar. Então, assim, durante esse período de cruzada,
que durou 3 anos, se eu não me engano, o Ricardo, né, as façanhas dele foram alcançando todas as partes do mundo que sabiam dessas cruzadas, né? As pessoas que estavam antenadas no que estava acontecendo. Foi durante esse período que o Ricardo descobriu que o João Sem Terra estava organizando, né, rebeliões e tal, tava uma treta na Inglaterra, que ele também estava já sem dinheiro para poder continuar com a cruzada. Ele já tretado com basicamente todos os grandes nobres que foram pra cruzada, então ele tomava as rédeas e queria ser a estrela do momento. E, enfim, o mito já estava formado, né? Ele já era o coração de leão, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Ele era bastante admirado pelos muçulmanos também. Então ele resolveu, né, assinar um tratado de paz com o Saladino para ele poder regressar para sua terra e, enfim, né, dar um jeito na rebelião do João. Então, a gente pode dizer que a Terceira Cruzada ela foi muito mais beneficiária ao Ricardo do que a causa cristã mesmo, porque eles não conseguiram recuperar Jerusalém, eles perderam rios de dinheiro, mas o Ricardo entrou pra história, então ele voltou pra Inglaterra como um herói. Aliás, no caminho, ele viu uma verdadeira odisseia, porque o navio que ele tava, ele naufragou, e ele acabou caindo na costa da Croácia. E ele foi capturado por um Leopoldo da Áustria, que entregou ele pro Henrique do Sacro Império. O Henrique do Sacro Império, Henrique VII, se eu não me engano, ele estava tretado com o Ricardo da Cruzada. Aliás, ele abandonou a Cruzada porque ele tretou com o Ricardo. Então ele prendeu o Ricardo e cobrou, né, o resgate dele 150 mil marcos, que na época era quase que o dobro do que a Inglaterra arrecadava de imposto em um ano. Quem que pegou pra resolver essa treta toda aí, pra resgatar o rei? Leonor da Aquitânia, como sempre, ela ia resgatando o Ricardo e dando um jeito nesses filhos dela, que só arranjava confusão. Ela conseguiu se organizar, né, com os nobres e coletar impostos. O Ricardo ficou 14 meses em prisão, né? E durante esse tempo, ele escreveu vários poemas trovadorescos. Muitos foram oferecidos à sua mãe, a Leonor, né? Então ele escrevia basicamente a temática dele, né, como poeta. Ele escrevia sobre a prisão, a solidão, sobre o infortúnio que ele estava vivendo, enfim. Enfim, então esses textos, né, foram os que chegaram até a gente. Então por isso que a gente sabe que o Ricardo ele escrevia também, ele era um poeta. Por causa desses textos que foram produzidos durante a prisão, né, que chegaram até nós. Então, né, 14 meses depois a Leonor viajou até lá, Germânia, ao Sacro Império, e resgatou com dinheiro, né? Ela viajou com o dinheiro, resgatou o filho, voltaram pra Inglaterra. O Ricardo deu um jeito lá no João Sem Terra, ficou algumas semanas na Inglaterra e voltou pra França, porque agora a treta era outra. A treta agora era com o Felipe Augusto, seu ex-melhor amigo, e eles passaram guerreando os dois por 5 anos. Assim, tinha momentos que eles assinavam uma trégua, mas sempre um ou outro quebrava a trégua, invadia o território do outro. Então o Felipe Augusto invadia a Normandia, aí o Ricardo invadia outra região da França, e eles ficavam nesse troca-troca, nesse cerco, nessa vida assim. Foi assim por 5 anos, gente. Vocês perceberam que eu esqueci de uma personagem importante? Que na verdade não é importante pra vida do Ricardo? A sua esposa, a Berengária de Navarra, que durante a cruzada, né, ela voltou num navio separado do marido e por isso que ela não foi presa. Ela tinha chegado na Inglaterra, mas ela era completamente apática com as relações de Estado. Quem na verdade era a rainha é a Leonor, né, de fato. E a Berengária, então, o Ricardo e ela tiveram problemas porque nos 2 primeiros anos de casamento ela não concebeu nenhum filho, ela nunca engravidou. E o Ricardo ficou meio que, poxa, eu quero ter um filho herdeiro, né, então, né, ficou meio desacreditado, não quis mais saber da mulher. Nessa época, todo mundo sabia que ele gostava muito mais da presença e da companhia de homens. E quando ele voltou pra Inglaterra, ele não fez questão nenhuma de procurar sua esposa. Então ele preferia ficar dando rolezinho com os boys dele. E a sua esposa foi pra Mans, onde ela ficou o resto da vida, né? Aliás, é bem famosa essa história do Ricardo ter relações sexuais com os homens. Até a própria igreja se preocupou com isso. Eles deram meio que um xingão no Ricardo, dizendo, olha, tu tem que ir atrás da tua esposa, tu é casado, tu é jovem, tu tem que ter um herdeiro. E quando o Ricardo ficou doente, nesses 5 anos,
que ele teve uma doença bem forte, assim, pegou uma gripe forte, ele achou que ia morrer, ele se confessou e ele pediu perdão, então, por ele ter cometido pecados de ter se deitado com, né, ter preferido, na verdade, companhias pecaminosas, a sua mulher, então, assim, depois disso ele até tentou, eles tentaram se reaproximar, mas não deu muito certo. E logo depois ele voltou porque ele tava obcecado, né, com o Felipe Augusto, então ele voltou pra batalha. Enfim, até que a gente chega em abril de 1199, quando o Ricardo e o seu exército tava fazendo um cerco no castelo de Chalus. Chalus? Não, isso é Chalus. E ele foi fazer uma ronda noturna e ele, né, ele tava quase ganhando o cerco, né? Já tava quase prestes a invadir, então ele pensou, eu sou o Ricardo Coração de Leão, né? Eu lutei contra o exército do Saladino. Então ele saiu sem armadura, sem arma nenhuma pra fazer a ronda. Nisto, um jovem qualquer, tipo um cidadão, sei lá, da cidade, do vilarejo ao redor, viu aquele homem estranho andando na rua, sabia-se que estava rolando um cerco, né? Saques, enfim. E esse jovem, então, deu uma flechada nesse homem, né? Ricardo, no caso. E a flechada bateu no seu ombro, meio com o pescoço aqui nessa região. Feriu ele. E ele foi socorrido, né? Esse jovem foi depois morto, esquartejado e torturado. E o Ricardo, essa ferida, ela infeccionou. E dentro de algumas semanas ele faleceu. Quando o Ricardo estava no leito de morte dele, como era o costume medieval, quando a pessoa morria, eram cortadas partes do corpo dela e enterradas em diversos lugares. Lugares geralmente importantes para essas pessoas. O Ricardo pediu o coração dele ser enterrado dentro da Catedral de Rouen, na Normandia. E até hoje o coração dele tá lá, dentro de uma tumba. Eu vou deixar um vídeo no Shorts depois que eu fui visitar a Catedral de Rouen, que é belíssima. E tá lá o coração do Ricardo dentro daquela tumba lá dele. E, enfim, o resto do corpo dele, né, outras partes, outros órgãos foram para outras igrejas da França e a maior parte dos seus restos mortais foi enterrado na abadia de Fontevraud. A Leonor foi avisada que o seu filho tinha sido atingido, né? Ela viajou até a França. Não se sabe se ela chegou a tempo de se despedir do filho. Mas a questão do herdeiro, do Ricardo, acabou ficando em aberto, né? Não se sabia se era o Arthur da Bretanha ou o João Sem Terra. A Leonor apoiou o João Sem Terra, que acabou tomando, né, a coroa pra si. Depois deu uma treta dele com o Arthur, enfim, pra outro vídeo também, assunto. Mas a verdade é que o João Sem Terra não, o Ricardo morreu da forma mais estúpida que um grande guerreiro poderia. Se ele não tivesse sido tão orgulhoso, né, talvez usado uma armadura, ele não teria sido atingido, né? Se tivesse sido atingido, a armadura protegeria ele. Então, novamente, por essa irracionalidade dele, de não pensar nas consequências, que ele acabou morrendo de uma forma tosca. O grande coração de leão. Então, gente, o que você achou desse vídeo? Você sabia da história do coração de leão? Eu gosto muito dessas personagens que são bastante nebulosas, vamos dizer assim, porque a gente tem essa ideia muito pop que se perseverou através dos tempos do Ricardo, de que ele era um grande rei, um grande guerreiro. Mas a grande verdade é que a literatura inventou isso, né? E hoje em dia os filmes adoram replicar isso, principalmente filmes de Robin Hood. E, na verdade, as pessoas não são totalmente boas ou totalmente ruins. Então, o Ricardo, ele era um produto do tempo que ele vivia. Ele era um homem medieval. Ele era cruel como os senhores medievais. Ele, enfim, ele era, ao mesmo tempo, um poeta. E, pois bem, ele tanto era um cruel, um poeta, um tirano, um filho, um marido. Aliás, tem um historiador que fala que o Ricardo foi um péssimo filho, um péssimo marido, um péssimo rei, mas um grande cavaleiro. Então a gente pode resumir por essas palavras, né? No podcast que eu vou deixar linkado aqui, do Medievalíssimo, que eu adoro e recomendo, é a menina esqueci o nome dela, que pesquisa o Ricardo, né? Ela vai dizer que não existiu só um Ricardo, né? Existiam vários Ricardos. E eu acho que a gente pode pensar que a gente também somos assim, né? O ser humano, a gente não é uno. A gente tem várias fases da nossa vida. A gente passa por várias personalidades também, a gente muda. E a gente é um produto do nosso tempo.
Então eu queria trazer um pouco essa discussão, né, de como o mito chegou até nós e a realidade de quem foi o Ricardo Coração de Leão. Pois bem, se você gostou desse vídeo, não custa lembrar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pega a sua xícara de chá e até o próximo vídeo. Bisu, bisu!